Graças e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui seu irmão João Rodrigues, ministro do Evangelho da Graça. Estamos juntos para crescermos em graça e em conhecimento, tá bom? Essa mensagem será transmitida pela Rádio Vida Livre de Fortaleza, meu amigão Chagas Bezerra. Essa mensagem estará sendo transmitida pela Rádio Vida Livre, tá bom? Também pela página do meu Facebook, a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. E essa mensagem também irá para o meu canal no YouTube, que é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, tá bom? Então, desde já eu quero pedir aos meus irmãos e minhas irmãs, se você sentir no coração e quiser se inscrever no meu canal no YouTube, se sinta à vontade, tá bom? Tem mais de 60 mensagens maravilhosas da graça para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Então, hoje eu trarei um assunto de suma importância, aonde está falando, né? O tema dessa mensagem, qual é o tema, meu irmão João Rodrigues, dessa mensagem? Como identificar-se os falsos profetas, né? Essa será a mensagem de hoje para juntos crescermos na graça e em conhecimento. Então você que já está chegando nessa live, que já está ao vivo, tá? Compartilhe essa mensagem aos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, aonde você tiver acesso. Compartilhe essa mensagem, faça com que essa mensagem corra aos 4 cantos da terra para que assim possa alcançar mais pessoas que ainda estão no sistema religioso, tá bom? Então desde já, antes de entrar na mensagem, eu quero dizer àqueles que me assistem pela primeira vez, o meu nome é João Rodrigues, não sou religioso, não sigo nenhum tipo de religião. Porém, apenas acredito no Cristo ressuscitado, né, que é aquele que de fato é o verdadeiro, né, o nosso verdadeiro Criador, que nos projetou, que nos dá o entendimento, a graça maravilhosa, tá bom? Então, vamos lá. Então, como é, meu irmão João Rodrigues, que eu faço para perceber que alguém é um falso profeta? Então preste muito bem atenção. O que fez com que eu trouxesse essa mensagem hoje para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento? É porque alguns dias atrás aí teve uma profecia de um religioso da religião, aonde disse que no dia 30 de março, há 2 dias atrás, aí ia acontecer um monte de, como é que eu posso te dizer, de mortes, aonde se que um tal de cavalo amarelo, né, iria exterminar muitas pessoas pelas madrugadas. Então isso fez com que eu estudasse muito mais a fundo as escrituras para trazer esse assunto, tá bom? Então dentro desse tema eu quero logo adiantar para você que no novo pacto, na nova aliança, não há mais profeta. Então assista essa mensagem até o final para você entender o que estou falando aqui para você. De antemão, preste bem atenção naquilo que eu vou falar aqui. De antemão, não existe mais profeta na nova aliança, no novo pacto, tá bom? E eu vou explicar para você à luz da palavra do Criador. Então, quando eu estiver concluindo essa mensagem, você vai perceber que, de acordo com a palavra, esse profeta do cavalo amarelo foi nada mais, nada menos que carnalidade, emocionalismo, né? E nada mais. Então, vamos lá. O texto base para a nossa meditação hoje, que está em Romanos capítulo 12, o versículo de número 6, vai dizer assim, Romanos capítulo 12, versículo de número 6. Você que está acompanhando pela primeira vez essa mensagem, é importante você abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. É importante, porque o que faz com que a gente cresça em graça e em conhecimento é examinar as escrituras. Isso sempre é importante, tá bom? Por isso que eu uso os capítulos e os versículos para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Olha o que diz em Romanos capítulo 12 e versículo de número 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ok, esse é o texto base. Se você prestar atenção, aqui o apóstolo Paulo vai falar de dons, tá bom? Mas para se falar desse assunto, esclarecer melhor para o meu irmão, para a minha irmã, que ainda tem dúvidas sobre esse assunto, eu quero dizer para você o que é de fato a profecia, ou o que é o profeta, ou o que é uma pessoa que é profeta. Vamos lá. Eu vou falar primeiramente do profeta do Antigo Pacto, do profeta antes da cruz. Na sequência eu vou falar da profecia depois da cruz. Então vamos lá. Antes da cruz, o que é um profeta antes da cruz? Presta atenção. Profeta, ele é tido no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, como o portador da voz do Criador. O Criador passava uma mensagem
um escolhido dele, para aquele que era separado, que era consagrado a ele, o Criador passava a profecia para ele, ou melhor dizendo, passava a revelação. O Criador passava a revelação para o profeta. O profeta levava aquela profecia até o destinatário, até a pessoa que ia receber a profecia. Preste muito bem atenção o que eu estou falando. A questão aqui, o objetivo é fazer com que o irmão, minha irmã, entenda de uma vez por toda se ainda existe ou não profecia, tá bom? Esse é o alvo aqui, é crescer em graça e em conhecimento. Então vamos lá. Então o que acontece? A profecia, o Criador dava a revelação para o profeta e o profeta levava essa informação, né, essa profecia até a pessoa que ia receber a profecia, tá bom? Então esse é o profeta do antigo pacto, da antiga aliança. Presta atenção, houve profeta no antigo pacto e na nova aliança, e qual era o objetivo do profeta no antigo pacto? No antigo pacto, o profeta, a obrigação do profeta, 75% ou 85% das profecias que aconteceram no antigo pacto era voltada sempre para o Messias. Preste muito bem atenção, sempre voltado para Jesus. A profecia do antigo pacto, a maioria das profecias era direcionada para o Messias. E é por isso que eu vou dar alguns exemplos para você dentro da Bíblia Sagrada. Agora vamos lá, eu vou provar à luz da palavra do Criador que não tem mais profeta, tá bom? Então vamos lá, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Mateus é um livro histórico, não é o Evangelho. O Evangelho a gente sabe que começa na ressurreição de Cristo. Então em Mateus capítulo 11 ainda é um livro histórico. Jesus não tinha ido à cruz, porém não se pode chamar de evangelho. Mateus é um livro histórico, onde conta a história, os feitos que Jesus de Nazaré fez naquele período. Mas essa mensagem já tem no canal no YouTube, você pode estar estudando sobre essa questão. Então vamos que vamos, crescendo em graça e conhecimento. Meus irmãos, minhas irmãs que já estão conosco, compartilhe essas mensagens no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram. Faça com que essa mensagem corra, tá, aos 4 cantos da terra, para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Então, quando nós vamos para Mateus, capítulo de número 11, eu estou procurando aqui a referência. Enquanto isso, você também procure na sua residência para crescer em graça e em conhecimento. Sempre é importante nós examinarmos nas Escrituras. Mateus, capítulo 11 e versículo 13. Olha o que está dizendo aqui na palavra do Criador. Presta atenção o que está dizendo aqui. Diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Mateus, capítulo 11, versículo 13. Preste atenção que está dizendo a palavra. Aqui quem está falando esta verdade é a palavra, não é o João Rodrigues. Porque hoje, quando a gente abre a boca e diz que não há mais profeta, as pessoas elas se irritam com a gente, dizem que nós somos falsos profetas, somos mentirosos. Então, quem é o falso profeta? Será que nós somos nós pregadores da graça? Ou são os religiosos que dizem que ainda tem profeta? Tem pessoas que pregam sobre profecia e não sabem nem o que significa profeta ou profecia, tá bom? Então, olha o que está dizendo em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 13, vai dizer assim: porque todos, está no plural, não está dizendo alguns, está falando porque todos os profetas, está dizendo, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E nós sabemos que esse João aqui é o João Batista. O que é que o próprio Jesus está dizendo? Que os profetas, todos os profetas e a lei de Moisés vieram até o João Batista. O que é que Jesus está querendo dizer aqui nesta fala? O que é que ele está tentando passar aqui nesse conteúdo, nesse texto com contexto? Ele está dizendo que todas as profecias que foram profetizadas
pela boca de todos os profetas que estavam falando do Messias, do Salvador, do Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia, você está entendendo? Todos os profetas e a lei vieram até João Batista. Então, toda profecia que era focada para o Messias, para Jesus, vieram até João Batista. Por isso que João Batista, ele é o último profeta da lei. Presta atenção, porque talvez você vai questionar: ah, meu irmão, mas vocês dizem que a lei e os profetas vieram até João Batista. E por que a palavra do Criador diz que Jesus também era profeta? Isso você precisa entender. Os profetas, todos os profetas e a lei que vieram até João Batista foram os profetas do antigo pacto, da antiga lei, da lei de Moisés. Cristo Jesus, ele não é profeta da lei mosaica. Cristo Jesus é profeta, ele é a profecia, ele é o verbo que se fez carne do novo pacto, da nova aliança. Você precisa entender isso. Agora vamos com calma. Se a palavra de Deus, Mateus capítulo 11 e versículo de número 13, diz que todos os profetas, então se foram todos os profetas e a lei duraram até João Batista, por que que hoje as pessoas dizem ainda que tem profetas? Ou tem profetisa? Tá entendendo? Ou seja, como é que eu posso dizer assim? As coisas que as pessoas pregam sem saber nem o que está falando. Então a palavra de Deus fala que todos os profetas e a lei vieram até João Batista. O último profeta que fala sobre o Messias se chama João Batista. O profeta João Batista estava no Rio Jordão. Essa história você conhece muito bem, quando acontece um evento onde que João Batista está no Rio Jordão batizando aquela multidão que o aproximava. De repente, ele olha, ele levanta a sua visão e olha e diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Observe essa palavra. Então, o profeta João Batista, ele é o último profeta do antigo pacto, da antiga aliança. Ele é o último que profetiza sobre o Messias, sobre o cumprimento da profecia. Porque quando ele olha para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, automaticamente cumpre-se. Todos os profetas e a lei vieram até João Batista. Hoje não tem mais profeta. Tem o dom de profeta, ou melhor dizendo, perdão, o dom de profecia, que eu irei explicar para você. Então presta atenção, precisamos saber dividir as colocações bíblicas para não complicar a situação. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Todo profeta de Gênesis até a cruz, eles profetizavam para o futuro. Todos os profetas de Gênesis até a cruz, eles profetizavam para o futuro. Em que sentido, irmão João Rodrigues? Eles apontavam para o Messias, eles apontavam-se para o Salvador, para o Emanuel. Depois da cruz, depois do Cristo ressuscitado, hoje tem o quê? O dom de profecia, que profetiza o passado, ou seja, profetiza a história bíblica que está no passado. Então, antes da cruz, a profecia era para o futuro. E eu vou dar um exemplo para você. O Criador, quando ele dá a sentença para Adão, para Eva e para a serpente, ele diz assim, olha a profecia que ele lança, ele diz assim: e da semente da mulher nascerá um, que pisará a cabeça da serpente. O verbo está dizendo por futuro, nascerá um. Então, essa primeira profecia aí, que saiu lá em Gênesis, está apontando que no futuro ia aparecer alguém que pisaria a cabeça da serpente. É por isso que toda profecia, preste atenção, toda profecia no antigo pacto, na antiga aliança, apontava-se para o futuro. No novo pacto, a profecia aponta-se para o passado. Então fica até o final dessa mensagem para você entender que toda profecia no antigo pacto apontava-se para o futuro.
depois da cruz, depois no novo pacto, a profecia, o dom da profecia agora olhando-se para o passado, é para o sacrifício de Cristo no madeiro. Você vai já entender. Então eu mostrei para você que quando lança a primeira profecia bíblica em Gênesis, dizendo que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, a profecia está indicando para o futuro, que no futuro viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Isso é uma profecia, mas vou mostrar para você mais uma outra profecia que está em Isaías. Eu preciso correr no antigo pacto, na antiga aliança, até porque não que eu pegue isso aqui como base de doutrina para a minha vida. Eu sei muito bem que para ser aplicado na minha vida são as 14 cartas do apóstolo Paulo. Mas eu preciso correr no antigo pacto, na antiga aliança, para falar o que significa a profecia, o profeta, para aqui desmascarar aqueles que não entendem o que é profecia e fica acreditando em baboseiras por aí de profetas que diz que vem o cavalo amarelo, que vai matar A, que vai matar B, e eu já sabendo que isso tudo era mentira. Eu nem gosto de me envolver nessas questões. É por isso que o tema dessa mensagem hoje é como identificar os falsos profetas. Hoje não existe mais profeta. Como diz em Mateus capítulo 11, versículo 13. Os profetas e a lei duraram até João Batista. Não existe mais profeta apontando-se para o futuro. Agora, olha o que eu vou te mostrar aqui em Isaías 53. Se não me falha a memória, se eu não tiver errado, vamos lá. O que está dizendo aqui 53, Isaías 53. Olha o que diz, Isaías 53, do versículo 1 até o versículo de número 2, se não me falha a memória. Olha, eu vou fazer uma leitura e vou explicar para você aqui o que é uma profecia para o futuro. Eu acabei de dizer que todas as profecias, todos os profetas do antigo pacto, eles profetizavam para o futuro, indicando para o Messias. Olha o que diz em Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta que o profeta Isaías está perguntando para os judeus. Quem deu crédito na nossa pregação? Observa que aqui vai falar sobre os sofrimentos do Messias. Essa profecia aqui, ela ia cumprir-se no futuro. Presta atenção. Por isso que eu vou provar para você que no novo pacto não há mais profeta. Não fique acreditando em baboseira, que um cavalo amarelo vai matar gente pela madrugada. Isso é meninice, isso é carnalidade. Presta atenção. Antigo pacto, antiga aliança, todos os profetas que existiram, eles profetizaram até em Cristo, apontando para o futuro. É por isso que João Batista, no Rio Jordão, ele diz assim, ele é o último profeta que profetiza sobre o Messias. E ele diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está ali falando, né, a última profecia é em relação à eficácia da realização da verdadeira profecia. Então aponta-se para o Cristo. Então é por isso que em Isaías capítulo de número 53, versículo 1 ao 2, também essa profecia está apontando para o futuro. Aqui nessa profecia aqui que o profeta Isaías está profetizando, pelo incrível que pareça, aqui o Messias ainda não teria vindo. Por isso que é uma profecia indo para o futuro. E ela vai até a cruz, pelo incrível que pareça, até no sofrimento da cruz. Depois não, é por isso que hoje não existe mais profeta. Você está entendendo que o negócio aqui é chumbo grosso? Vamos lá. Então Isaías 53, ele vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí o 2 vai falar, porque foi subindo como renovo perante eles e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura e olhando-se para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejamos. Eu estou só provando para você aqui, que aqui falava de quem? Falava do Messias. Quem estava falando aqui do Messias? O Criador colocando as palavras na boca do profeta Isaías para profetizar uma profecia que no futuro veria um profeta, pelo incrível que pareça, vou já explicar essa questão, e pelo incrível que pareça, ninguém ia fazer caso dele. Eu estou provando para você que profecia, todo profeta do antigo pacto
profetizavam para o futuro. No novo pacto, a profecia é olhando para o passado, é olhando para o sacrifício do madeiro, da cruz. Você está entendendo? Então vamos lá. Voltando aqui para o versículo bíblico. Então, quando nós fomos para Efésios, o capítulo de número 4, versículo 11, versículo 12 e versículo 13, olha o que vai dizer. Efésios, novo pacto, nova aliança, as cartas que o apóstolo Paulo escreve para os crentes em Éfeso. Olha o que está dizendo em Efésios, capítulo de número 1. Enquanto isso, meus amados irmãos, minhas irmãs que já estão conosco, compartilhe essa mensagem com mais irmãos. Faça com que essa mensagem corra aos 4 cantos da terra. Efésios capítulo 4, do versículo de número 11, vai dizer assim. Olha o que diz essa palavra maravilhosa, essa pérola maravilhosa. Vai dizer assim: e ele mesmo, quem ele mesmo? O Criador, não foi o homem. Presta atenção na leitura. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo. Preste atenção, que eu vou falar agora do dom de profecia. Eu não vou falar aqui de chamado específico. Antigo pacto não era dom. Por que não era dom? Porque o Espírito Santo não tinha ainda descido sobre toda a carne no antigo pacto. Porém, o Criador sempre chamava um profeta no antigo pacto, separava para levar a revelação, a profecia à nação de Israel. No novo pacto, por que é identificado como dom? Porque dom, a palavra dom, vem de gratuito. O Criador deu o dom gratuitamente, tanto os dons, esses 9 dons que o apóstolo Paulo aqui cita, como o dom de fé, dom de cura, dom de milagre, tudo isso foi dado do Criador gratuito para mim e para você, para exercer isso em um único propósito. Não vamos já saber qual é. Então presta atenção, em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: e ele mesmo deu. Quem deu? Ele foi o próprio Senhor que deu. Olha, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Então, se nós lemos isso aqui nesse versículo 11, e não ler o contexto, vai se entender de que de fato existe profeta no novo pacto. E não existe profeta no novo pacto. Existe o dom de profecia. E esse dom de profecia é para a eficácia do corpo de Cristo, para o corpo da igreja. Então, quando você lê em Efésios, capítulo 4, e versículo de número 8, que é o contexto disso aqui, você vai entender que está falando de dom. E não está falando diretamente de cargos específicos, cargo eclesiástico. Esquece esse negócio de chamado de profeta no novo pacto, que vai revelar o futuro. Todo profeta do novo pacto, ele não pode estar revelando o futuro, porque senão ele estaria colocando Cristo novamente no madeiro. Presta atenção, todo profeta do antigo pacto, eles apontavam para a cruz, para o futuro. Todos os profetas do novo pacto apontam-se para o passado, para o sacrifício que foi feito no madeiro. Você sabe muito bem, eu e você que lê Bíblia, que prega a palavra do Criador, sabe que Cristo já fez um único sacrifício perfeito. Ele já pagou o preço que deveria ser pago. Agora, quando alguém vem falar de dom de profecia, a gente olha para dentro das escrituras, vê o sacrifício perfeito que o Criador fez no madeiro. As profecias hoje, elas têm de ser voltadas para a pregação da cruz, para o evangelho da cruz, e não para o futuro. Porque para o futuro hoje, profecia hoje, no futuro, elas são chamadas de adivinhas. Tá bom? São chamados de adivinhas, pessoas que querem adivinhar. Aí você que está assistindo essa mensagem agora, nesse exato momento, talvez está pensando assim: ah, mas irmão, alguém já profetizou na minha vida e aconteceu. Isso são chamados de, como é que eu posso dizer? Esses casos podem acontecer? Pode sim acontecer. Estou dizendo que não pode, mas que foi profecia dada pelo Criador? Não. Foi emocionalismo, que alguém chutou e acertou. Quer um exemplo aqui que a religião evangélica faz muito dentro dos templos feitos por mão de homem, e muitos não percebem, aqueles que não têm conhecimento do Espírito Santo. Presta atenção, eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando a gente ia na religião, quando eu participava da religião, eu vi umas profecias dos adivinhas, como é que eu posso dizer, dos falsos profetas. Eles diziam assim: aqui tem uma pessoa
que está sentindo uma dor no estômago. Só que quando a gente olha para o Antigo Pacto, quando o Criador dava a revelação, a profecia para o profeta ia até a pessoa, dizia o nome, entregava a mensagem. Só que os profetas hoje, dos dias atuais, que se dizem que são profetas, que dizem que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, que entregam a profecia, sabe o que eles fazem? Tem um monte de gente, por exemplo, tem 100 pessoas num templo desse aí feita por mão de homem. E eles começam a chutar, eles começam a adivinhar, eles começam a pregar ataque psicológico. E quem não tem o conhecimento bíblico pensa que é até verdade. Eles começam logo a pregar o emocionalismo. Aí eles dizem, aqui no meio dessas pessoas tem uma pessoa que está com uma dor tremenda no estômago. Eu acho que quando você frequentava a religião, eu acho que você já ouviu esse tipo de profecia. Agora preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Aí sabe o que acontece? Por que aquele profeta que está dizendo que aquela pessoa ali está com uma dor no estômago, por que ele não vai até lá e cita o nome da pessoa, já que foi Deus que falou? Como é que Deus mostra para a pessoa que tem alguém ali que está com uma dor no estômago e não diz qual é o nome da pessoa? Claro que eu estou dando aqui exemplo. Tem outros tipos de coisas que eu já vi essas meninices. Aí sabe o que acontece? Pelo incrível que pareça, a maioria da população brasileira se alimenta super mal. 80% da nação brasileira sofre de gastrite. Por quê? Porque come muitas coisas indevidas e causa problema estomacal. Claro que isso aqui não é o assunto da mensagem, mas para você entender o que eu quero dizer em relação a uma falsa profecia. Então, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos evangelistas, eles sabem que a maioria da população sofre de gastrite. E quem sofre de gastrite tem dor estomacal, dói o seu estômago. Então, o que acontece? Dentro de uma congregação dessa, de um templo feita por mão de homem, se ali tem 100 membros, ali 80 pessoas, 100 membros daquela instituição, 80% ali está com problema de gastrite. Então, dificilmente a profecia montada dele vai dar errado. E ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, aqui tem alguém que está com uma dor fortemente no estômago. O que é que ele já estudou e sabe que a maioria das pessoas sofre de gastrite. E aí a pessoa ali, de 80% que tem ali, nossa, é homem de Deus mesmo, olha, eu realmente tenho gastrite. E aí você pensa que foi Deus que falou na boca daquele falso profeta. Aí sabe o que acontece? Você levanta a mão. Aí o profeta, para se empolgar e fazer aquele ritual, fazer todo aquele, como é que eu posso dizer, aquele envolvimento psicológico para arrancar dinheiro do pessoal, ele começa a dizer assim, mas tem mais gente. Deus me mostrou que tem mais gente. Interessante que Deus mostrou para ele que tem mais gente e não aponta quem é a pessoa. E assim vai chutando. O segundo levanta a mão, o terceiro levanta a mão, o quarto levanta a mão. Aí o que acontece? Os irmãos que não têm conhecimento bíblico dizem assim, uau, que homem de Deus. Que homem de Deus, meu irmão. Estava chutando, meu irmão. Então essas profecias que tem hoje dentro dos templos religiosos, que as pessoas estão por aí acreditando como se fosse profecia. Isso não é profecia, meu irmão. Isso é modismo, é mecanismo psicológico, é ataque psicológico para arrancar dinheiro das pessoas. É por isso que esse falso profeta aí, né, que nas redes sociais aí colocou medo na nação, atacou a população, foi nas redes sociais, aonde dizia que no dia 30, pelas madrugadas, dia 30 de março agora, que ia acontecer esse monte de acidente, de morte, etc, aquela coisa toda que vocês viram. Quando eu vi aquilo ali, aquele vídeo, antes de acontecer, eu não dei nem ibope para aquilo ali, porque eu sabia que é mentira, é carnalidade. Algumas pessoas falam assim, ah, mas não foi Deus que falou na boca dele. Claro que não, meu irmão, isso é um charlatão. Pessoas que estão usando a internet para ficar famoso, para ganhar curtida, para ganhar like, para construir prédio. Quem tem conhecimento bíblico não cai nessa cilada. Leia Mateus capítulo 11, versículo 13. Os profetas e a lei vieram até João Batista e ponto final. Toda a profecia do antigo pacto apontava-se para a cruz. E todos os dons de profecias que tem no novo pacto apontam-se para o passado, no sacrifício de Cristo na cruz. Na cruz, entenda de uma vez por toda. Não, a profecia real hoje é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre vós. Quando ele volta para o Pai, que o Espírito Santo hoje está em mim e você, ele nos dotou com o dom do Espírito Santo. Todos nós, nesse exato momento agora, eu estou sendo um profeta na tua vida, porque eu estou mostrando as grandezas que está nas Escrituras.
porque a verdadeira profecia é a palavra. A palavra ela é inerrante, ela não pode errar. E quando eu digo que a palavra não é inerrante, eu estou falando da palavra, eu não estou falando da Bíblia, porque a Bíblia ela erra. A Bíblia tem falhas, a Bíblia está adulterada pelo padre João Ferreira de Almeida. Quando eu digo que a palavra é inerrante, ela não pode errar, eu estou falando do próprio verbo que se fez carne. Eu estou falando do próprio Criador que nos criou. Ele não falha. E para se conhecer o profeta, precisamos olhar para o fruto e não é para a árvore. Tem muita gente hoje dando uma de profeta, que é isso, aquilo, outro, mas na verdade o fruto não condiz com a árvore. Precisamos entender isso aí. Então no novo pacto não tem mais profeta. Não tem. Hoje a profecia que tem hoje é o dom de profecia para quê? Vamos ler o texto. Vamos continuar aqui, né? Em Efésios capítulo 8 em diante, para você entender aqui o contexto. Diz assim, olha o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou a cativo o cativeiro. Quem subiu ao alto e levou a cativo o cativeiro? Cristo Jesus, quando ele vai no madeiro. Aí diz assim, e deu dons aos homens. Quando ele sobe e ele leva o cativeiro, ele deu dom aos homens. Que de forma ele deu dom aos homens, meu irmão João Rodrigues? Através do Espírito Santo. Ele deu, não é pastor que dá dom para outro pastor, que bota a mão na cabeça em posição de mão e diz que aquele irmão vai receber o Espírito Santo. Meu irmão, nós que estamos depois do ano 70, pelo incrível que pareça, nós quando nasce o Espírito Santo já está habitando em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Criador deu dons aos homens. Tá entendendo? Ele não deu cargo eclesiástico, ele não deu cargo de profeta, não, ele deu dom de profecia. E o dom de profecia no novo pacto é pregar a profecia real que se cumpriu no madeiro, que é Cristo ressuscitado. A profecia real no novo pacto hoje é a graça de Cristo Jesus. Entenda isso. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava era a mensagem da cruz, que era loucura para os judeus. Essa é a verdadeira profecia. Qualquer profecia que é lançada fora dos escritos da palavra não é profecia. É carnalidade, é emocionalismo dos homens que não tem o que fazer. Querem ser famoso pregando uma falsa verdade. Pelo incrível que pareça, tem muitas pessoas que ainda acreditam nesses homens. É simples de se perceber. Por isso que o tema dessa mensagem está dizendo assim, como identificar os falsos profetas. É simples, é só examinar as escrituras. Pelo incrível que pareça, eu vou falar uma coisa forte aqui, que talvez você possa até não concordar com o que eu vou dizer. Mas se você olhar só para a palavra do Criador, você não precisa ir atrás de ninguém. O teu verdadeiro pastor é Cristo. O Espírito Santo já habita em mim, já habita em você. Você não precisa ir atrás de ninguém mais. Você só precisa tirar um tempo para examinar as escrituras e ver o que a palavra está querendo dizer. Para o nosso intelectual, para nos colocar em nossas mentes o que diz essa escritura. Ter a mente de Cristo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Então, quando você vai para o versículo 9 de capítulo 4 de Efésios, vai dizer assim, ora, isto de que ele subiu, o que é, senão o que também antes tinha descido. As partes mais baixas da terra. Aí o versículo 10 fala assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Agora vamos lá entender. Aquele que desceu, ele é o mesmo que subiu. Aqui está falando do Espírito que desceu ou está falando da carne de Jesus? Capita aí. Pega a mensagem. Presta atenção. O que está dizendo no versículo 10. É isso que a gente tem de entender. Quando a gente entende isso aqui, então quando vai descer aqui o Espírito Santo, porque aqui não é a carne. A carne foi gerada no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Presta atenção. Então quando o Espírito Santo desce, aquele mesmo que desceu é o mesmo que subiu, presta atenção. Porque não tem como Jesus carne ter descido. Quem desceu é o Espírito Santo. Vamos com calma, vamos entender. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, diz assim, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir-se todas as coisas. Então todas as coisas foram cumpridas em Cristo, ou seja, no Espírito. Então quando
Jesus vai ao Pai, roga ao Pai que manda um outro Consolador, o Espírito Santo, ele passou a habitar na minha vida e na sua vida. Então hoje nós temos o dom da profecia. Nesse exato momento aqui, eu tenho o dom de profecia. Por quê? Porque eu estou mostrando as grandezas da palavra do Criador que está na Bíblia. Eu não estou inventando nada. Só o que está aqui é o suficiente para nós crescermos em graça e em conhecimento. Aí o versículo 11, né, ele vai dizer assim... Aí na continuação ele vai falar assim, e ele mesmo deu, ó, além de ter dado dons aos homens, aí ele fala, e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores, e outros doutores, e doutores. Então cada um desses homens aqui, eles tinham os dons que o Espírito Santo deu a cada um. E como eu disse agora há pouco, o dom é algo que é gratuito que o Criador dá, é ele que dá. Não é que o homem recebe por mérito, é o Criador que dá. Então o versículo de número 12 vai dizer assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá. Para que é o dom de profecia? Para que é o dom de evangelista? Para que é o dom de doutores? Para que é o dom de mestre? Para que é? Para que é? É para colocar medo, pânico nas pessoas que vão morrer através de um cavalo amarelo? Ou será que esses dons que o Criador deu aos homens é para a edificação da igreja? Presta atenção. É só ler as escrituras com calma. Presta atenção. Toda profecia que ela vem no novo pacto para colocar pânico nas pessoas, que vai morrer fulano, que vai morrer ciclano, que o cavalo vai matar não sei quem, isso é mentira. Porque aqui, no versículo 12 de Efésios capítulo 4, se você que chegou agora está assistindo aí, pega a Bíblia e acompanha comigo, para você crescer em graça e conhecimento. Olha para que é o dom de profecia na igreja. Presta atenção. Vamos ver se é para botar pânico, medo, como fez esse falso profeta aí dia 30 de março, ou se é para a edificação da igreja. Então, olha lá, o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. É para isso que é os dons de profecia. É para o aperfeiçoamento dos santos. Aí ele vai dizer, para a obra do ministério, da estatura completa. Ou perdão, vamos terminar o texto lá, né? Para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então era para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo não somos nós? Não é nós que somos os membros do corpo de Cristo? Cristo não é o cabeça? O Espírito Santo habita em onde? Ele não habita, não é em nós? Então se nós somos o corpo de Cristo, então os dons que o Criador deu aos homens é para quê? É para a edificação, meu irmão. Está na palavra. Não é para colocar medo nas pessoas. Então tem pessoas que aproveitam. Olha, meu irmão, a religião é tão cruel que ela nem respeita os sentimentos das pessoas. Essa nação aí sofrendo, não só a nação como o país, como o planeta em si sofrendo. Com essa pandemia aí que está castigando o povo. Muitas pessoas perderam um ente querido. Muitas pessoas sofrendo. Todos os dias tem pessoas morrendo. Aí vem um camarada desse dizendo que é profeta de Deus, usando o nome de Deus em vão. E olha a profecia do camarada. A maior parte da nação brasileira já está com problema psicológico, de tantas dificuldades que enfrentam. Pelo incrível que pareça, 90% da população é sofrida, massacrada pela religião, principalmente a religião evangélica. Aí aparece um homem desse, antes do dia 30, profetizando que viria o cavaleiro da morte, que viria o cavalo amarelo, que se as pessoas não ungissem os umbrais da casa, que ungisse a sua... Enfim, é um monte de baboseira. Não sabe nem o que significa a palavra ungir, não sabe nem o que significa o que é que deve ser ungido, se é coisas materiais, se é ser humano, não sabe nada da palavra do Criador. E lança uma falácia dessa, usa o nome do Criador em vão, dizendo que é homem de Deus. E que se o pessoal não fizer isso aí, que o espírito da morte, o cavaleiro amarelo, vai matar todo mundo. Isso é mentira, meu irmão. Acorda, examine as escrituras. Pelo incrível que pareça, essas pessoas pagarão um preço muito alto na mão do Criador. Não respeita as pessoas. Hoje está aí, ó,
esse problemão aí, passando vergonha. As escrituras é bem claro que aquilo que a gente planta na carne, a gente vai colher na carne. A carne dele ficou, como é que eu posso dizer? A carne dele se exaltou, achou que era Deus que tinha falado na boca dele. E não é, porque a lei e os profetas vieram até João Batista. Hoje não tem mais profecia indicando-se para o futuro. Hoje é o dom de profecia voltando-se para o sacrifício que foi feito no madeiro. Eu pergunto para você que assiste essa mensagem agora nesse exato momento. Tu tá antes da cruz ou tu tá depois da cruz? Se você estiver antes da cruz, aí sim, você ainda é profeta, porque tu vai profetizar para a cruz no futuro. Se tu tá depois da cruz, agora o sacrifício perfeito já foi realizado. O profeta, o maior profeta que é Cristo, já realizou o sacrifício. Hoje, eu e você, quando lemos as Escrituras, explanamos as Escrituras, nós temos o dom de profecia para edificar a igreja, mostrando que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, hoje a profecia, o dom de profecia no novo pacto é olhando para o sacrifício que foi realizado no madeiro. Eu acredito que você está entendendo essa mensagem. O versículo 13 de Efésios capítulo 4 vai dizer assim: até que todos chegamos, ou melhor dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Aí diz assim: ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pelo incrível que pareça, hoje essa estatura completa de Cristo está na minha vida e na sua vida. Aí você deve estar perguntando por quê? Porque esse conhecimento aqui, completo, a estatura de Cristo, é na mente. Quando você alcança o teu intelectual, ele aguça e busca conhecimento, entende o evangelho da graça genuíno, automaticamente hoje nós somos completos em Cristo. Por quê? Porque nada mais nos resta. Nada mais está incompleto. Tudo agora é completo. Por quê? Porque o Espírito Santo, que nos deu o dom de profecia, habita em nós. Eu acredito que você está lendo, está entendendo essa mensagem. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, olha o que está dizendo. 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 1. Olha o que está dizendo essa palavra maravilhosa. Vou mostrar aqui uma verdade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18, diz assim, vamos lá. Olha a palavra que o apóstolo Paulo fala aqui, meu irmão, minha irmã. Enquanto isso aí vai compartilhando a mensagem nos grupos que você tem acesso. Olha assim, olha o que está dizendo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, nós não vamos ser salvos, nós somos salvos. Tá entendendo? Ou melhor dizendo, nós já nascemos salvos, porque estamos depois do ano 70. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Qual era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava? Era uma mensagem futura? Ou é uma mensagem passada? Ou era uma mensagem voltada para a cruz? Porque se nós formos entender aqui, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para os cristãos em Corinto, o sacrifício da cruz já tinha acontecido. Então a mensagem do apóstolo Paulo, que tinha também o dom de profecia, ele pregava a palavra da cruz. Você está entendendo? Ele pregava a palavra da cruz. E eu vou ler novamente com você, né? O versículo 18 de 1 Coríntios. Porque a palavra da cruz é loucura. Ô glória! A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo não estava preocupado em pregar o futuro. Que vai vir um cavalo amarelo, que vai matar A, que vai matar B. Não. Ele pregava a palavra da cruz. O sacrifício de Cristo. O evangelho da graça. É o que eu estou pregando agora. Não adianta eu pregar o futuro, porque não existe mais profecia para o futuro. Não existe mais o Apocalipse. Não existe mais nada que Jesus vai voltar. Tudo já se cumpriu no ano 70. Outra coisa que eu preciso explicar aqui para você. Que talvez tá uma dúvida na sua mente.
existe, pelo incrível que pareça, dois tipos de profecia que você precisa entender. Quando você lê em Mateus capítulo 11 e versículo de número 13, e lá diz que todos os profetas e a lei duraram até João Batista, beleza, ok. Mas de repente você vê que no Novo Pacto aparecem algumas partes bíblicas que alguns homens também profetizaram, né? Aí você deve perguntar assim, mas irmão, por que depois da cruz continuou-se as profecias? Até o próprio Jesus, ele é chamado de profeta. Beleza, vou já te explicar. Os profetas do Antigo Pacto que profetizavam debaixo da lei, vieram até João Batista, ou seja, até o madeiro, certo? Jesus, ele não é profeta da lei. Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus, ele não é profeta da lei, ele veio cumprir a lei, ele é a própria profecia que se cumpria nele no madeiro, no Calvário. Então, nele se cumpriu todas as coisas, a plenitude. Porém, os que profetizaram da cruz até o ano 70, profetizaram até o ano 70. Aí eu faço uma pergunta para você que acredita na profecia nos dias atuais, que acredita que ainda há profeta. Ou você está lá no Antigo Pacto, antes da cruz, sendo profeta da lei, ou você está sendo profeta entre a ressurreição de Cristo e até o ano 70. Então, da ressurreição de Cristo até o ano 70, ainda havia profecias indicando-se para o ano 70. Então, no ano 70, quando tudo foi consumado, quando Jesus voltou sobre as nuvens, julgou Jerusalém, derribou o templo, tudo foi consumado, na escatologia consumada, ali sim cumpre-se todas as profecias. Tudo já foi cumprido. Hoje tudo é perfeito, é completo, pelo incrível que pareça. Nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Tudo já está completo. Não existe mais profecia. Não existe mais esse negócio de profetizar. Não existe mais esse negócio de profeta. O que existe aí são falsos profetas que estão ganhando dinheiro na costa dos ignorantes que não estudam as escrituras sagradas. Então as profecias que aconteceram no Antigo Pacto, que eram debaixo da lei, elas duraram até João Batista. E a profecia que foram da ressurreição de Cristo até o ano 70 também já se cumpriu. Hoje tudo se cumpriu. Está perfeito. Não é difícil de se entender, meu irmão. Quer entender um pouco melhor sobre isso aí? Eu aconselho você a estudar as 14 mensagens do nosso irmão Cristiano que fala sobre escatologia consumada. É muito bom, é um estudo maravilhoso, onde a nossa mente vai abrir por completo e aí você vai entender o que é escatologia consumada. Tá bom, meus amados irmãos? Então, em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo 23, olha o que vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo pregava. Ele pregava alguma profecia no futuro? Não, ele pregava a Cristo. E como era esse Cristo que o apóstolo Paulo pregava? Olha o profeta aqui. O apóstolo Paulo, ele também era profeta, ele tinha um dom de profecia. Eu tenho o dom de profecia. Você também tem um dom de profecia. Você que prega de acordo com a palavra do Criador, a revelação da palavra, da graça, você é o verdadeiro profeta. É isso que eu estou falando. Como identificar o falso profeta? É simples. Se o camarada hoje ele prega a lei de Moisés, ele é um falso profeta. Se ele prega que você tem de subir no monte para buscar o Espírito Santo, ele é um falso profeta. Se ele prega que tem de fazer uma campanha, ele é um falso profeta, porque não tem campanha na Bíblia. Se ele prega que tu tem de dar o dízimo, senão tu vai ser amaldiçoado, ele é um falso profeta, porque isso era do Antigo Pacto, era da lei de Moisés. Você está entendendo? Eu poderia te dar diversos exemplos, mas não vai dar tempo, senão não dá tempo de concluir a mensagem. Então, o apóstolo Paulo pregava, a profecia que o apóstolo Paulo pregava era voltado para a cruz, engrandecendo o sacrifício de Cristo. É por isso que ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, e versículo 23, ele vai dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha quem o apóstolo Paulo pregava, meu irmão. Que palavra maravilhosa. Ele não pregava os rudimentos da lei de Moisés, não, né? Aí na continuação, ele vai dizer que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Tá? Continuação. Eu acho que a mensagem aqui tem muita coisa ainda para mostrar aqui, meu irmão. Não sei, bora ver se vai dar de concluir tudo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15.
ou melhor dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 21. Olha o que está dizendo. Mateus capítulo 7, vamos lá. Já está terminando já o tempo aqui. Mas eu acho que você está entendendo a mensagem. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha que palavra forte. Essa palavra aqui ela é muito conhecida. O livro histórico de Mateus capítulo 7. O versículo 15 diz assim. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vos vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Você está entendendo a característica de um falso profeta? Eles nunca vêm apresentando-se como lobo. Eles se apresentam como ovelhas, para ficar mais fácil de entrar no rebanho. Quando Jesus fala aqui de ovelhas, é porque ele está antes da cruz. Aqui é Jesus de Nazaré, não é ainda o Cristo ressuscitado. Então ele vai dizer com clareza, né? Acautelai-vos, tenha cuidado, porém dos falsos profetas, que vêm até vos vestidos de como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores que devoram. O versículo 16 ele fala, porque seus frutos conhecereis. Por onde é que conhece, meu irmão, um falso profeta? É simples. O camarada que se diz profeta e ele prega o antigo pacto, ele prega a lei mosaica, ele prega que o cavaleiro amarelo vai matar de madrugada, ele não é um verdadeiro profeta, porque é pelo fruto que se conhece. Olha o que diz o versículo 16, porque seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Tem como escolher, meu irmão? Aqui não preciso nem explicar, porque a própria palavra explica por si só. Aí na sequência ele vai falar assim, assim toda árvore boa produz bons frutos. Você está entendendo? Não tem como, meu irmão. O profeta verdadeiro, que tem um dom de profecia, ele não tem como. Ele não se sente bem em pregar mentira, em pregar uma falsa profecia. O homem de Deus, a mulher de Deus que tem compromisso com a palavra, ele não tem coragem de ir nas redes sociais e lançar uma falsa profecia. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Não tem como a árvore boa dar má fruto. E nem a árvore má dar bom fruto. Não tem como. Cristo disse que não tem como. Aí vai dizer no versículo 18. Não pode a árvore boa dar mais fruto. Nem a árvore má dar frutos bons. Você está entendendo, meu irmão? Teria outras coisas para falar, mas a mensagem, o tempo não vai dar, né? Já está se encerrando. Eu quero dizer para você, eu quero encerrar com um versículo chave, com chave de ouro, para você que está acompanhando aí, anotar aí na sua Bíblia, marcar e depois meditar. Eu quero fechar essa mensagem com esse versículo aqui. Mateus capítulo 11, versículo 13, diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Você entendeu, meu irmão? Todos os profetas e a lei duraram até João Batista. Então, nos dias atuais, não existe mais profeta. A profecia hoje é a palavra. A profecia completa, perfeita hoje é a palavra, é o verbo. Aqui na palavra está tudo que você queira. O problema é que a maioria das pessoas sempre quer um caminho mais rápido, mais fácil. Em vez de examinar as escrituras, para não errar, vai atrás de homens comedores de feijão. E aí sabe o que acontece? São cães gulosos, falsos profetas enganadores, querem ganhar dinheiro fácil, te lançam uma adivinha, acontece, aí você fica acreditando que aquele é um homem ou uma mulher de Deus, até você ser decepcionado com aquela pessoa. Hoje, a profecia da nova aliança é a graça revelada na palavra do Criador. Tá bom, meus amados irmãos? Então, desde já, fica aqui o meu agradecimento. Obrigado por cada irmão, cada irmã que acompanhou essa mensagem maravilhosa. Tá bom, meus amados irmãos?
Eu conto com a presença dos meus amados irmãos. Quero dizer, meus amados irmãos, que essa mensagem já está chegando ao fim. No sábado, com certeza, estarei aqui trazendo mais uma mensagem poderosa da parte de Cristo, não só pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio Vida Livre do nosso amigão Chagas Bezerra, tá bom? Desde já agradeço a todos, tá bom? E não se esquecendo de se inscrever no meu canal no YouTube. Tem mais de 60 mensagens muito boas lá para juntos crescermos em graça e em conhecimento, tá bom, meus amados irmãos? Graça e paz e até a próxima mensagem.